Boa tarde, pessoal. Vamos dar início ao nosso terceiro momento. Vejam bem, nós temos três momentos distintos. O primeiro, de apresentação da ACL. O segundo, contando um pouquinho sobre o projeto Escola Vida. E agora nós vamos ter uma parte prática, que vocês poderão ficar à vontade para rever esses momentos na sequência ou isoladamente. Meu nome é Leni, sou professora voluntária da Fundação ACL. Quero agradecer a presença de todos e agradecer também àqueles que estiveram conosco desde o primeiro momento. Nós vamos agora dar início com a professora Estela, da apresentação de uma fábula conhecida de todos, muito utilizada nos nossos cursos. A vida nesta pandemia ficou complicada para todos nós, não é mesmo? De repente, tudo virou de ponta cabeça e parou. Eu comecei a ter pânico e não conseguia dormir. Aí a minha tia me ajudava, eu saía um pouco de casa e aí eu me acalmava um pouco. Guilherme, e a pandemia? O que ela significou e o que ela significa agora chegando a vacina? Eu estou muito feliz e espero que todo mundo do Brasil possa tomar. A vacina realmente nos traz esperança e mostra que a vida é uma escola onde a gente aprende a enfrentar desafios. E é sobre isso que vamos falar, sobre superar as dificuldades da vida. Nossa história começa com camundongos que viviam confortavelmente dentro de uma casa. Não precisavam se preocupar com comida, pois tinham de sobra. Até que os donos da casa resolveram adotar um gato. Foi aí que os problemas começaram. O gato caçava os camundongos impiedosamente. Apavorados, eles começaram a pensar em um monte de planos. Cada um dava uma ideia, até que um camundongo mais novo sugeriu: Pessoal, e se a gente amarrar um sino no pescoço do gato? Assim, cada vez que ele se mexer, a gente ouve e sai correndo. A sugestão foi recebida com alegria por quase todos, com exceção de um velho camundongo que ouvia sugestões em silêncio e resolveu falar. Meu amiguinho, o plano é muito inteligente e tenho certeza de que, se for executado, vai ser um sucesso. Mas eu gostaria de saber de vocês qual será o corajoso camundongo que vai pendurar o sino no pescoço do gato. Falar é fácil, difícil é pôr em prática. Vamos pensar na nossa vida hoje. Continuamos com o desafio da pandemia, mas já progredimos com a chegada da vacina que poderá nos ajudar. Após um ano de pandemia, como você está se sentindo? O que eu sinto? Sobrevivi. Não sei o que vem por aí, mas estou aqui. Depois de um ano de pandemia, eu percebi que a gente pode sim se adaptar a situações diferentes e às vezes bem difíceis. Depois de um ano, que bom, chegou a vacina. Espero que todo mundo tome, para a gente poder ser um pouco mais feliz. Depois de um ano de pandemia, eu sinto gratidão e esperança. Esperança nessa vacina que vai trazer a cura para a humanidade. Então, cada um tem um jeito de lidar com o problema. E você, como está? Boa tarde. Conforme a Leni já apresentou, eu sou professora voluntária, meu nome é Estela, e nós trouxemos um trabalho que normalmente, né, antes da pandemia, a gente trazia o texto e fazia a leitura, né? Durante a pandemia nós fizemos essa versão aí com imagens, mas geralmente a gente traz a história para a sala de aula, porque a gente trabalha com a rede pública, especificamente eu venho trabalhando já há alguns anos
com quartos e quintos anos, né? Mas o projeto PEV, ele atende o Fundamental 1, o 2, e agora iniciando, inclusive, o EJA. E a gente conversa, né, com as turmas, por exemplo, no meu caso de quarto e quinto ano, a gente conversa sobre essa história, né, que a gente tem o camundongo, que eles se reúnem, né, eles têm um desafio aí da tomada de decisão, né, isso faz parte da nossa vida, né, a todo momento a gente está fazendo tomadas de decisão, a gente está fazendo escolhas, e aí a gente deixa com que as crianças vão trazendo da sua memória, da sua experiência de vida, alguns fatos. E aí, a partir dessa conversa, a gente vai encaminhando para a técnica CL, né? Então, por exemplo, uma questão que a gente costuma chamar de dinâmica, né? Quando você fez planos de difíceis ou impossíveis execução. E aí eu vou deixar essa pergunta para a gente pensar. Outra pergunta que a gente traz para a sala de aula, né? Quando você conseguiu superar uma dificuldade? Também a gente pode pensar nisso. A gente também pode pensar, quando você criticou / acusou o ambiente, né, o lugar onde nós estamos vivendo e convivendo, por não trazer uma solução para situações difíceis. E também uma das possibilidades, né, é pedir sugestões para as turmas de como os camundongos poderiam se prevenir contra os gatos, considerando essa história que nós trouxemos. E aí, o processo é da gente olhar o que tem de similar com a nossa vida, em que papéis a gente já teve em comum com a história, né? Se alguma vez a gente foi a solução, alguma vez nós fomos o papel de alguém que traz uma solução para o grupo. Enfim, são possibilidades individuais e cada resposta, ela é uma etapa, ela faz parte de um processo. Ao longo do processo, ao longo do ano letivo, a gente vai aprendendo a ser mais detalhado nessas respostas, tentando se tornar a nossa resposta um pouco mais clara e ouvindo, né, como nós já escutamos nos blocos anteriores essa explicação, né, ouvindo a voz do outro, né, isso já esteve apresentado hoje mesmo, né, à medida que você vai ouvindo como cada um faz a sua interpretação desse texto, a gente vai aprendendo a ouvir a voz do outro, além de tentar deixar a nossa voz mais clara. Então, é um processo de usar a comunicação e trabalhar todos os pontos da técnica CL. Eu vou aproveitar aqui e convidar a outra professora voluntária, Helena, para comentar um pouco dessa experiência que a gente tem em sala de aula. Boa tarde. O que eu acho interessante nessas aulas é que o aluno, ele realmente se sente protagonista, né? Então, ele é ouvido, ele se sente valorizado. Quando a gente pergunta para ele também dos sonhos, ele acha ótimo, porque nunca ninguém tinha perguntado isso para ele. Até nessa fábula, né, dos camundongos, eles dão soluções que a gente não imaginava, ou não imagina, porque, por exemplo, um deles falou, a gente podia fazer uma negociação com o gato, né? Enfim, eles pensam até numa solução diplomática. Então, as respostas dos alunos surpreendem. Quando você dá voz a eles, eles têm soluções mágicas muito interessantes. Então, dar aula para esses alunos é sempre uma surpresa. Às vezes, eles são muito agitados, muito desobedientes, mas no meio disso tudo vem respostas muito criativas, né?
e eles também são muito amorosos, né? Eles querem participar, eles querem te abraçar, eles querem comunicar, então eles se sentem valorizados, isso é muito gostoso de ver. É o que eu sinto em sala de aula. Realmente é verdade. Eles sempre trazem algo novo mesmo. Às vezes, grandes perguntas, né? É muito bacana mesmo. E a professora Juliana gostaria de contribuir com... Sim, Estela, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui, né, nesse evento tão especial aí da juventude. Eu vou falar, então, a professora Helena já falou bem, já colocou bem sobre a questão dos alunos. Eu vou responder uma das perguntas que você fez, as 4 perguntas, como eu anotei aqui. As perguntas são dinâmicas, né, uma pesquisa que é feita da própria técnica e direcionando ao aluno, então eu vou me colocar aqui como aluna, vamos dizer assim. Pode ser? Claro! Mas eu vou me colocar aqui como aluna dentro da equipe, né, de voluntárias, do corpo todo. Quando conseguiu superar as dificuldades? Foi essa a pergunta, não teve? Acho que foi a terceira pergunta, se não me engano. E aí eu coloco aqui, porque esse vídeo, a escolha desse vídeo, a reunião dos camundongos, eu acredito, e todos aqui acho que devem estar de acordo, foi uma escolha muito assertiva para esse dia e esse evento, porque trata-se da diferença, né, na verdade não, da cooperação, da colaboração intergeracional, de solidariedade das diferentes idades, e aí a fábula já explica bem a relação da equipe de jovens ali buscando um acordo, né, uma solução, e o camundongo mais idoso, que é ouvido, e isso é muito importante, né, estar entre os jovens, esse respeito. E nós temos outras fábulas que abordam isso, mas essa foi escolhida. Então, quando conseguiu superar as dificuldades da pandemia? Eu acho que todas nós conseguimos na pandemia. Por quê? Na pandemia, nós não tínhamos muitos recursos, e aí esse vídeo foi gravado naquela época. E agora que vocês rodaram esse vídeo e eu escutei, eu nem lembrava, mas foi tão gostoso, a voz de cada uma de nós, né? Cada uma faz uma fala ali, foi feito e editado com tanta atenção a esses detalhes, e naquele momento que os recursos teriam que ser mais audiovisuais, que nós fizemos até outras dinâmicas, aí teve roda de conversa, né, que eu fiz depois com a professora Kátia, mas essa fábula, ela é completa, porque foi todo mundo trabalhando junto, e ela encaixa bem no dia de hoje. Então eu respondo assim: superamos dificuldades todas nesse momento, porque a tecnologia veio assim como uma ferramenta que nós tivemos que abraçar. Não podíamos abraçar as colegas, né, nem as crianças, não tem, mas a tecnologia. Então, eu acho que é mais isso que eu tenho a colaborar. E com as crianças, a gente está sempre aprendendo, elas são protagonistas mesmo. Nossa, Juliana, eu acho tão legal o que você está trazendo, porque, assim, é um bom exemplo para quem está tendo um primeiro contato aqui com o trabalho do PEV, da Fundação ACL, né? Porque agora eu posso dar mais um exemplo, né? Quando a gente diz ouça a sua voz e ouça a voz do outro. A Juliana trouxe uma contribuição que essa fala dela mexeu com um monte de lembranças de todo esse processo que a gente passou juntas, né? Então, por exemplo, o que ela falou me trouxe um sentimento, né, de que logo no início da pandemia, a primeira reação que eu tive é da insegurança do nosso trabalho junto ao PEV. Né? Eu vi ali um grande risco do trabalho estacionar, né? Porque as escolas fechadas, a gente não podia nem ao menos se reunir, e aí nós fizemos um pouco isso que a fábula está trazendo, né? Foi a partir de, vamos juntas encontrar uma solução, vamos trocar experiências, vamos trocar aprendizagens, experiências, como eu acabei de dizer, e isso é o que a técnica CL faz, né? Um fala e traz alguma coisa que contribui para que a gente possa se compreender melhor, que a gente possa lembrar de coisas que são fundamentais, né? Como realmente parecia impossível
chegar no momento que nós estamos, né, de retomar as escolas, é muita incerteza. Será que esse trabalho consegue, né, continuar com todas as dificuldades que nós estamos tendo? Isso falando lá da época de 2020, né? Passamos 2020 sem poder entrar em sala de aula, 2021, agora 2022 retomamos. Então, essa conversa, né, é a base da técnica série, né? A Juliana trouxe algo dela que eu posso melhorar em mim, né, o que ela está trazendo, e lembrando da minha história de vida, né, lembrando do que é realmente significativo nessa minha história, e é isso que a gente quer, que as crianças tenham oportunidade, né, de ver e reavaliar a sua história de vida, ver que escolhas eu fiz, né, às vezes tem uma escolha, mas não ficou tão clara, né, mas tem, geralmente tem, né, e muito esse trabalho conjunto, né, que a Fábula fala e o que nós passamos durante a pandemia. Então, que legal a gente poder dar esse exemplo aqui, e eu gostaria de convidar alguém aqui que queira trazer alguma pergunta, alguma colocação para este momento aqui de final de terceiro bloco. Boa tarde, professora Estela. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Queria... Desculpa, só te apresentar a professora Marisa também, do Projeto Terra. Eu só queria complementar alguma coisa que, né, através dessa fábula, né, que todo mundo participou, e isso eu vejo hoje no EJA, né, que é adulto de 18 a 70 anos, então faz muito parte essa fábula no ensino do EJA. E a técnica Zela, ela está conseguindo participar, né, introduzir isso no EJA e eles refletir melhor. Então, tudo isso faz uma comunicação entre a técnica CL e o EJA, a escola pública e o PEV. Então, isso que eu queria falar para todos, né? O quanto as fábulas, elas mexem e elas não têm idade. E isso nós estamos vendo no EJA. Só isso. Muito obrigada. Que bom podemos ter a sua participação, Marisa. Agradeço a participação de todos, os que estão presentes e os que não estão presentes, mas que contribuíram enormemente para que a gente passasse esse período sem poder estar em sala de aula, que nos ajudaram a retomar, né, a sala de aula agora este ano, e realmente foi um trabalho de assim, muita entrega de cada um, né? A gente sente como é um trabalho feito de forma muito dedicada, cada um trazendo a sua melhor contribuição. Então, eu agradeço muito todos que estão aqui, todos que não estão, mas participaram para que a gente esteja neste momento aqui. E também agradeço a Mariana, que nos trouxe essa possibilidade de participar deste evento YID. Obrigada, Estela. Obrigada a todos os participantes. Também, como professora do PEV, eu quero dizer o quão gratificante é estar com as crianças. A Helena colocou muito isso também, né? E não se trata de apresentar uma fábula e ser a fábula pela fábula, e muito menos de querer extrair uma moral da história. Não existe isso. Mas, através da fábula, fazer uma reflexão profunda e ver como isso impacta na vida das crianças. E, quando eles são questionados, é impressionante, porque todos querem falar, né? Não existe aquele vácuo de não resposta, muito pelo contrário, né? A gente até precisa monitorar para que fale um de cada vez. Porque como eles vão falar da experiência de vida deles, das emoções deles, do dia a dia, então eles se sentem tão valorizados pelo fato de poderem conversar com alguém, que isso torna a aula muito dinâmica, certo?
E é essa conversa, é esse bate-papo, é para essa experiência que nós convidamos você, jovem, para participar do projeto Escola Vida, para participar dos cursos da Fundação ACL. Então, nós queremos mais uma vez, em nome de toda a ACL, em nome de todos os professores, agradecer a presença de todos e agradecer também a oportunidade dessa parceria. IYD com a Fundação ACL. Obrigada a todos. Venham para a ACL.